Olha aí, ó. Cara, como é simples isso aí, pra tu entender logo rapidão. O que é arteriosclerose? Aterosclerose. O que seria? Seria nada mais do que um enfraquecimento e uma disfunção no endotélio de uma artéria. De uma determinada artéria, uma disfunção. Essa disfunção é levada por fatores de riscos. Fatores de risco como que a genética, né? Principalmente a genética, mas também o que? A diabetes, certo? A hipertensão, o tabaquismo, são aí fatores que vão influenciar para que tenha essa disfunção endotelial, certo? Nessa disfunção endotelial, certo? Esse endotélio vai ficar aí, vai transformar e vai se alterar a sua permeabilidade, certo? Fazendo com que fique suscetível, fique frágil, e aí moléculas de colesterol como LDL, que é esse principal fator que vai entrar e vaginar para cá, essas moléculas vão fazer o quê? Vão entrar nessa túnica aí, vão chegar até a túnica íntima, certo? Da artéria, devido é o que eu falei, esses fatores que eu falei. Chegando na túnica íntima, vai acontecer o que? A LDL vai ficar oxidada, certo? Ela vai ficar tóxica para o organismo, certo? Nesse setor fica tóxica essa LDL e vai acontecer o que? O organismo vai responder com uma resposta inflamatória. Entendeu? Muito simples. Nessa resposta inflamatória, o organismo vai mandar o que? Monócitos, linfócitos T. Vai mandar esses monócitos e linfócitos T para esse local para combater esse problema aí com essas moléculas de LDL. Quando ele chega aqui, ele vai se transformar em macrófago, claro que ele entrou no tecido, e ele vai o que? Ele vai fagocitar essas moléculas. Quando ele fagocita ela, certo? Esse macrófago ele começa a crescer e começa a se transformar e fica com uma forma espumosa. E aí é conhecido como as células espumosas. Entendeu? Essas células são nada mais do que macrófagos que estão fagocitando aqui, certo? Ingerindo esses LDLs, e aí eles ficam nesse formato. Como eles perdem sua função também, porque não conseguem combater, eles entram em apoptose, certo? E liberam também mais colesterol nessa capa, nesse setor. Até aqui, até então, nesse momento, a gente vai ter o que? Nessa túnica íntima, a gente vai ter LDL oxidada, certo? A gente vai ter linfócitos T, a gente vai ter vários tipos de células diferentes que não é para estar nesse setor. A gente vai ter o que? Vai ter detritos celulares. Então, até então não temos uma placa de arteroma. Até então não cresceu, não desenvolveu nada aqui, não influenciou em nada no funcionamento. Mas esse processo vai fazer com que esse processo de inflamação, esse processo vai aumentar a disfunção aqui no endotélio, certo? E vai fazer com que as células que estão aqui na túnica intermédia, vão fazer com que essas células músculo liso, certo? Músculo liso, essas células vão aqui se desassociar dessas células e vão baixar aqui e vão descer para essa túnica íntima, certo? Vão começar a aglomerar aqui na túnica íntima. Chegando aqui, ela vai ver um problema, certo? E ela vai tentar corrigir esse problema aqui nesse setor. Você vai ver esse problema inflamatório, vai ver que houve perda aqui a perda e aumento celular também, mais. E o que acontece? Ela vai o que? Vai produzir colágeno. Então, esse colágeno vai começar a ser produzido aqui por essas células que vão descer aqui, vão vir para esse setor das células músculo liso. Esse colágeno vai aumentando e vai fazer com que produz aí essa placa, né, essa deformação aí, que acontece que forme a placa de ateroma, conhecida. Essa placa que vai impedir aqui o fluxo sanguíneo, o movimento normal do sangue vai impedir, e ela pode também crescer ao ponto de bloquear totalmente esse fluxo na artéria. Então, a arteriosclerose não é nada mais do que isso, esse problema com esse colesterol, que essa capa fica permeável, fica mais essa disfunção endotelial, que acontece esse processo inflamatório e aí acaba nessa placa de ateroma. Simples demais.